A paz do Senhor, queridos irmãos, eu sou Barrete Reis e este é mais um Depois do Culto, Deus Fala com Você. Queremos lhe pedir, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, marca lá o sininho das notificações e você vai receber os nossos vídeos assim que eles forem postados no nosso canal do YouTube. Estas mensagens estão sendo pregadas ali na Igreja Assembleia de Deus de Pedra Furada, e nós temos pregado sobre reconstrução dos muros. Nesta oportunidade, dia 18 de março de 2019, nós falamos sobre reconstrução dos muros, constatação, convocação e cooperação. Como os indivíduos reagem diante da constatação do caos, da convocação para resolver o caos e como eles cooperam para esta convocação. Então nós introduzimos a nossa mensagem lembrando aos irmãos e a você agora, amigo que está nos ouvindo, que cada ser humano, cada indivíduo, ao ser exposto a situações conflitantes, doutrinárias e corretivas, absorve, reflete, reage de maneira diferente e particular. Normalmente, o indivíduo tem a tendência de seguir a maioria de forma estereotipada, ou seja, aparentemente, segue o fluxo, vai com os outros. Entretanto, no seu íntimo, constrói mecanismos de defesa característicos de quem acredita que a mudança é nociva. A mudança é nociva à sua sobrevivência. Na maioria das vezes, esse comportamento se dá no inconsciente. Os psicólogos chamam isso de instinto de preservação. O que é que eu quero dizer? É que cada um de nós, quando somos expostos a alguma situação adversa, nós vamos responder a essa situação de forma diferente, cada um conforme a sua individualidade. E nós começamos a falar ali sobre constatação e citamos as três principais reações diante do caos. As pessoas podem reagir de forma emocional, racional ou reflexiva. Nós exemplificamos durante o culto. Aqui nós vamos fazer um comentário bastante reduzido. Aquele que, diante do caos, reage de forma emocional, ele define o seu comportamento sem se preocupar com as consequências. Ou seja, ele vai reagir de pronto, de imediato, vai constatar o caos, vai sofrer, vai chorar e vai tomar alguma decisão mediante a este sofrimento, a esta dor. Normalmente, pessoas emotivas não se preocupam em como irão fazer ou realizar a mudança. Elas simplesmente se jogam e depois vão ou desistir por conta das dificuldades que virão, ou porque simplesmente a atitude que tomou estava apenas baseada na emoção. Ele pode tomar uma atitude racional. A razão, ela proporciona um equilíbrio nas decisões, mas tem um problema em quem age de forma racional diante do caos, é que ele tem a tendência de se distanciar do problema. Ele tem a tendência de não se envolver. E ele pensa ser possível resolver de fora. Mas algumas coisas, na maioria delas, dentro da igreja, você só consegue fazer algo se você envolver-se. Não adianta apenas intelectualizar as soluções. Você precisa colocar a mão na massa. Então, e nós falamos ali que a atitude que nós devemos ter diante do caos, ela deve ser uma atitude reflexiva. Ou seja, eu me envolvo ou sofro o impacto emocional, em sentido de me envolver com a dor, de me envolver com o problema, mas eu proporciono um espaço para agir com a razão. Não é porque eu fui impactado emocionalmente
que eu perco a minha razão, eu devo agir de maneira reflexiva. Neemias capítulo 1, versículo de número 4. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Essa atitude de Neemias, que sofre o impacto e que depois vai começar a articular as soluções, é uma atitude que devemos ter. Uma atitude reflexiva, uma atitude que não nos leva apenas pela emoção, nem nos distancia pela razão. Nós refletimos sobre o assunto e tomamos a melhor decisão. No caso de Neemias, Neemias foi buscar a melhor decisão orando e jejuando. O segundo ponto que nós abordamos foi sobre convocação. Como as pessoas reagem diante de uma convocação. Neemias vai dizer, no versículo 17, vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não sejamos mais um opróbrio. As atitudes podem corresponder nesta sequência. Elas podem ser uma reação diante da convocação como cópia. Segue sempre a maioria, entretanto não se compromete de maneira real. Você lembra Gideão? Gideão faz uma convocação e 32 homens se disponibilizam para ir com Gideão. Quando Gideão apresenta as dificuldades, os problemas e faz uma proposta, os covardes podem voltar, as escrituras nos mostram que 20 mil homens voltam daquele grupo de 32 mil. Observe que quem age como cópia sempre volta no meio do caminho, sempre desiste. Deus não quer cópia na sua obra. Deus quer Neemias. Deus quer homens comprometidos, que não pensam apenas como os outros, mas que tomam atitudes particulares e se empenham na obra. A segunda forma como as pessoas reagem à convocação é de maneira defensiva. Atua de uma forma que não se acha culpado pelo caos. Irá encontrar alguém para culpar quando chegarem as primeiras dificuldades. Você lembra de Adão e Eva no paraíso? A primeira coisa que Adão disse foi: a mulher que tu me destes. Todo ser humano que age de forma defensivamente, ele sempre procura algum culpado e ele não se envolve na convocação de maneira verdadeira e real, porque ele sempre acha que a culpa não é dele do que está acontecendo. Temos também o realista. O realista, ele compreende a necessidade e dificuldades, sabe que precisa participar da reconstrução, porque também é participante da destruição. Vejamos o caso de Isaías, capítulo 6, versículo de número 5. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías não coloca a culpa no povo, ele é realista, ele entende que ele está recebendo um chamado, que ele tem lábios impuros e que o povo tem lábios impuros. Compreenda uma coisa: a igreja está como está, porque você continua agindo na defensiva. Não seja defensivo, seja realista. Você é culpado do que está acontecendo também. Não são só os pastores, não são só os presbíteros, não são só os líderes de departamento. Você também é culpado. Quando você se senta no banco e não reage, você está sendo culpado por tudo que tem acontecido, pelas heresias, pela propagação das mentiras. Você é também culpado. Seja realista e comprometa-se com as necessidades e com as dificuldades que virão para que haja uma reconstrução. Terceiro ponto que falamos é a cooperação. A partir do momento que se começa a reconstruir, a partir do momento que a reconstrução é iniciada, as pessoas têm 3 reações principais. Ou uma reação egocêntrica, considera o centro da reconstrução, estão sempre prontas a desistir quando são contrariadas. Na igreja nós temos muito disso.
Muitas pessoas, quando alguma coisa não lhes agrada, a primeira coisa que elas falam é: não vou mais, não dirijo mais, não prego mais, não canto mais, não vou reger mais o grupo, não estarei mais à frente do departamento. Cruzam os braços, simplesmente porque deixaram de ser o centro. Alguém disse para elas que elas não são tão importantes assim. Eu quero dizer para as pessoas egocêntricas que estão na obra de Deus: escute isso. A obra do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário tem mais de 2000 anos e ela continua viva, fervorosa e pronta para tomar as atitudes necessárias, porque a obra é de Deus e não importa que você continue egocêntrico nas suas atitudes, a obra vai continuar. Também temos os competitivos. Os competitivos são aqueles que eles se preocupam em fazer o melhor, mas não para que a obra seja bem feita, não para que a reconstrução termine. Ele se preocupa em fazer o melhor para que ele possa vencer. Ele vive o tempo todo, promove um culto, o meu culto tem que ter o melhor pregador, o meu culto tem que ter a melhor mensagem, o meu culto foi o mais organizado, o meu culto ganhou mais almas, e as pessoas começam a entrar em uma competição desenfreada, e o departamento de jovens não coopera mais com o departamento de adolescentes. Por quê? Porque eles estão em competição. O departamento de senhoras não mais coopera com o departamento de senhores, porque os seus líderes estão competindo entre si. E agora não importa mais um culto em que todos participam. O que importa é que o meu culto seja o mais bem produzido. Cuidado, essa competição está destruindo a igreja e ela começa pelos líderes. Por favor, entenda uma coisa: não importa quem vai vencer, porque o reino está vencendo. E a terceira forma, ou a terceira reação é o comprometimento. Essa é a mais importante. No comprometimento, você compreende a sua importância. Eu sou importante para a reconstrução, mas não sou insubstituível. Farei o melhor, mas trabalharei para que os outros consigam dar também o seu melhor. No comprometido com a obra, na pessoa que está comprometida com a obra, ele não se preocupa com o seu resultado pessoal, ele se preocupa com o resultado final. Neemias disse em suas palavras: não posso parar, estou fazendo uma grande obra. Que este vídeo possa servir para você que está trabalhando na igreja, que está fazendo uma grande obra. Seja reflexivo, seja realista e seja comprometido. A obra de Deus não pode parar. Não seja um empecilho, seja o Neemias da sua geração, da sua congregação, do seu departamento. Até o próximo vídeo e que Deus possa abençoar a sua vida. E se estiver abençoando a sua vida, compartilhe com outros. Seja o Neemias desta geração. Estamos fazendo uma grande obra. Não podemos parar. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.